A paz, meus amados irmãos. Ontem, só para dar um parecer, o dia foi muito corrido, eu saí ontem cedo demais. E quando eu programei para a oração entrar no ar, deu algum problema, falha minha, e a oração não entrou no ar, a gente terminou replicando ela à noite. A gente está se organizando para poder estar cumprindo os horários direitinho, mas a gente não vai deixar de estar fazendo os posts das orações. Nessa manhã, às 4 horas da manhã, eu levantei e não consegui mais dormir, e estava orando. E entrei num canal no YouTube, e aí eu comecei a futucar, e eu liguei meu notebook, e eu digitei algo no notebook que eu acho que a gente tem que, às vezes, também nos questionar. E eu tenho me questionado muito nos últimos tempos. Muitas vezes nós carregamos alguns traumas na nossa vida que às vezes atrapalham o nosso sucesso no futuro. Isso determina como vai ser o nosso dia e o resto da nossa vida. Algumas pessoas, não foi o meu caso, só para vocês entenderem, às vezes tem abuso, que a gente vê hoje os relatos, os abusos sexuais, alguém passou por algum trauma no trabalho, alguma palavra que machucou essa pessoa no início. Que nós sabemos o poder da palavra, né? Que além de dar vida, ela mata, né? Um trauma de algum trabalho, com um marido, e a gente carrega esses traumas, que esses traumas também podem carregar em nossas vidas alguns bloqueios, pode carregar em nossas vidas um peso emocional gigantesco que termina atrapalhando a nossa convivência em tudo, familiar. A gente cria esses bloqueios. Esses bloqueios terminam sendo sabotadores de um futuro brilhante. Esses bloqueios terminam atrapalhando a nossa vida, a nossa rotina. Tem gente que foi chamada de feio lá atrás, hoje não consegue se notar como uma pessoa linda que ela é. Às vezes a gente está a estética física, irmãos, por uma palavra, por uma roupa. Tem gente que não sai de casa se não pedir uma opinião a ninguém do cabelo, da roupa, do sapato. Tem gente que não compra nada se não ter essa opinião, não tem essa voz altiva de si. Ela entende que ficou bonito, mas ela só vai ter aprovação se ela perguntar a alguma pessoa. Eu tenho esse bloqueio, tinha até lá atrás, e hoje, na madrugada, Deus me falando que eu já estou mudando esse patamar. Algumas falhas minhas do passado, irmãos, e eu ficava me cobrando muito. Como eu já falei aqui, eu não vou ter vergonha de falar isso, que isso é testemunho. Antes de eu casar, eu passei por um período difícil. Jovem, tinha tudo, mordomiazinha, não era rico, mas tinha uma mordomia boa, morava em Itapuã, bairro boêmico, bebia, estava em todos os pagodes. Eu entendo hoje, nos últimos 3 anos, que a gente também passa por luta, né? Algumas lutas que a gente vacila, mas não cometendo os erros do passado. E hoje Deus abriu assim minha mente tremendamente pelo próximo passo que eu estou dando, o próximo nível que nós estamos indo. Então tem algumas consequências de lá atrás que a gente está consertando agora para melhorar. Às vezes as consequências, irmão, não é dívida nem nada. Por exemplo, eu construí a minha casa errada e esqueci de rebocar o teto. Aí eu emacei. Mas hoje eu entendo que eu tenho que rebocar o teto da minha casa ou botar um gesso. Então isso eu vou ter que fazer uma mudança drástica na minha sala, ou ir para algum lugar com minha esposa e com minha filha, que minha esposa é alérgica à poeira. Imagine o pó do gesso. Para a gente estar fazendo essa reforma, a gente já está providenciando isso. Nós já estamos vendo um condomínio. Se for da vontade de Deus, Deus vai nos abençoar com esse apartamento, ou vamos passar um período lá, para vocês entenderem como algumas coisas que a gente faz errado no passado ou não planeja dar errado. As transformações na vida, que isso serve para vários outros objetivos. Eu carregava, amados irmãos, como eu falei numa palavra lá atrás, eu passei por um processo de cheirar um pó desgramado, levado no bairro que eu morava, achava que nada vinha a mim, usei o pó dos desgramas, nunca fumei maconha, mas usei pó, já usei lança-perfume quando eu saí de Muquirana,
Isso meu pai nunca me deu, nem meus tios, no meio da influência que eu estava. Um meio que a gente está, às vezes conduz a gente para algo bom ou algo de ruim. E eu carregava essa mancha perante a família e as pessoas que ficaram sabendo, né? E isso me causava um constrangimento horrível. E era um bloqueio que eu tinha. Eu me sentia meio acanhado em estar nos lugares, querendo ser mais educado do que não, coisa. E criei um senso de preconceito comigo mesmo, em que as pessoas ainda me olhavam como aquele passado meu. Não era que eu era uma pessoa desgraçada, mas eu ia para uma festa de pagode, ou ia para um aniversário, eu levava o meu pinozinho de cocaína e usava no carro, usava no banheiro. Nunca usei na casa de família de ninguém, irmãos. Nunca, nunca. Isso aí eu já era na festa, eu saía no meu carro, eu poderia estar no local como efeito do entorpecente, mas eu nunca usei droga na casa de ninguém e nem na minha casa. Só para entender, para vocês entenderem aqui, porque eu estou assim me abrindo. Porque Deus disse que para a gente quebrar alguns obstáculos, a gente tem que contar. E assim, eu tive, como eu falei, eu nunca passei fome, eu nunca fui molestado, eu nunca tive barreiras com meus pais. Eu agradeço a Deus, o pai e a mãe que eu tive. Eu agradeço os meus irmãos que eu tenho, que até um certo tempo me viam ainda com esse olhar de... Eu entendia que meus irmãos me viam com um olhar de raiva, porque eu tive tudo. Eu e minha irmã Taiane, como eu falei lá, Taiane, Wagner, Júnior e Tainá não teve a vida que eu e minha irmã Taiane nós tivemos. Nós frequentamos os melhores lugares, as melhores festas, tivemos tudo de melhor. Isso aqui não estou me engrandecendo não, é que Deus deu condições a meu pai e minha mãe, que não teve sabedoria, que nos últimos dias de meu pai e minha mãe, eles passaram por um grau de dificuldade pela falha deles no passado. Hoje minha mãe entende, ela fala o que ela ganha hoje da pensão que meu pai deixou. Ela vive tão bem, gente, come o melhor da terra, usa as melhores roupas, vai onde ela quer. Então assim, ela não passa por privações. Não é pelo dízimos e oferta que o ministério não abençoa minha mãe nisso. Pelo contrário, os dízimos e oferta a gente consegue dar um transporte para a pessoa, comprar alimento, como minha mãe está ajudando numa obra social junto com a irmã Vani, e a gente deixou de dar cesta porque minha mãe estava construindo e o Covid veio, as pessoas também pararam de doar, mas a gente já está agora com um bom número de roupas que a gente já está lavando e vai estar fazendo. E aí a palavra nessa manhã da oração é se você é determinado ou obstinado. Na Bíblia, Deus me deu um versículo, até para eu tomar de exemplo, referente a uma história que a gente às vezes consegue gerar um preconceito sobre esse personagem, Jacó. Jacó foi enganador, tudo, mas desde o início, Jacó foi obstinado para ter a bênção. No passado, amados irmãos, a palavra para o primogênito era diferenciada para o outro irmão. E como era gêmeos, você vai dizer, é gêmeos, irmão Marcelo, mas quem saiu primeiro é o primogênito, saiu primeiro. Isso é lei. E alguns princípios da palavra, como é a verdade, lei. O que é lei? A lei é algo que não se muda. Né? Se é lei, tem um princípio abaixo da lei. É universal, algumas leis. E a Bíblia é uma lei universal. Hoje o mundo tem todas essas coisas ainda acontecem, mas porque estamos debaixo de uma lei. A Bíblia é fundamento, mesmo com todas as outras religiões, não tem uma palavra de ensinamento, propósito e princípios igual à Bíblia. E nesta manhã, eu quero dizer, amados irmãos, que eu entendi o que Deus falou lá atrás, e hoje eu tomo algumas posturas diferentes. Pedir perdão às pessoas que eu magoei, como eu já pedi perdão ao tio meu, o Marcos. Eu já sei que eu magoei ele, a gente não se fala, mas eu tenho meu coração limpo, eu pedi perdão. Que foi uma pessoa bastante influente, que me influenciou muito na minha infância para o homem que eu sou hoje. Ele sabe disso, gosto dele, mas Deus não é para a gente caminhar junto pelos meus erros. Eu sei que ele não aceitou as minhas falhas, quando ele ficou sabendo, então, amém. Falei com ele também, como eu errei com outras pessoas que eu já pedi perdão. E eu sempre fui obstinado para ter uma vida diferenciada. E nessa manhã Deus tem falado que os projetos que eles têm me deu lá atrás, ele está cumprindo alguns hoje. Muitas vezes as pessoas não estão vendo, porque a fé não é por ver. Mas amanhã, como eu falei, quando Deus mudar toda a situação, que seja, gente, um carro, que seja a minha empresa estabilizada, eu fazendo a obra, pregando a palavra,
que às vezes as pessoas não estão vendo, mas Deus já está construindo, Deus já está transformando, não só a minha vida que já transformou. Hoje, se vocês que me conhecem a minha família, vê como é o meu convívio com meu sogro, com minha sogra e com as pessoas que estão próximos de mim. Se for da vontade de Deus afastar algumas pessoas que às vezes não entendeu, amém. Porque muitas vezes nós julgamos, irmão. Nós só sabemos julgar. Nós conhecemos as pessoas, só conseguimos refletir as pessoas pelo passado que ela fez. A gente não consegue refletir o hoje, o presente. Nós temos esse declínio, tá? De sempre estar mensurando as coisas contrárias na vida das pessoas e vivendo pelo que as pessoas dizem sobre você, mas ninguém lhe confronta para saber se é verdade. Então é algo que a gente tem que conviver, que o ser humano tem. Eu sou assim também, às vezes eu aponto, eu tenho pedido a Deus que, não, graças a Deus eu não tenho tanto esse defeito, nem de apontar, nem de julgar as pessoas, me chamam até de besta, muitas das vezes, mas eu quero dizer que Jacó, ele lutou pela bênção que ele tinha, ele foi obstinado, irmão. Esaú foi um homem de caça, e Jacó foi um homem do lar. Hoje, se o homem que cozinha faz alguma coisa, o mundo hoje diz que esse cara é afeminado, mas não, Jacó era um homem do lar e tinha os dotes culinários. Como diz trazendo as mulheres, os maiores chefes hoje mundiais são homens. E o homem, quando ele é um homem zeloso que cuida da casa. Eu tenho esse dom, eu gosto de cuidar da minha casa. Minha esposa até fala, quando ele tira o dia para faxinar, sai de baixo, mãe. Ela fala com a mãe dela, sai de baixo, mãe. E minha mãe sabe, meu pai tinha esse dom. Eu tenho um tio Anselmo que ele é um excelente cozinheiro. O marido de minha tia Nelma, nossa, ele é perito em cozinhar. A gente conhece outros homens aqui também, num grupo que pode ter esse dom. Eu acho que tem um irmão, o marido de Joana, que a mãe fala que ele cozinha muito bem, da irmã Joana, que está lá em Valença, ou no interior aí do Baixo Sul. Mas o que eu quero dizer, Jacó foi obstinado, e Jacó cozinhando com um guisado. Quando Esaú chegou, que não tinha conhecimento do que era a bênção para ele, trocou a bênção de Deus por um guisado, que lá na frente Jacó soube valorizar. O que eu quero dizer nesta manhã, meus irmãos, que eu não sei a dificuldade que você está passando porque escolheu a bênção, porque você é obstinado em seguir a Deus, em seguir os princípios da Bíblia. Mas eu sei que Jacó mesmo teve que sair de casa fugido, ameaçado de morte pelo irmão. E nessa rotina dele, ele era obstinado pela palavra que ele recebeu do pai dele. Ele foi obstinado através de uma palavra, de uma mensagem. Eu não sei se você está obstinado através de uma oração, um culto que te impactou, uma palavra que Deus direcionou na sua vida. Mas creia que como Jacó saiu fugido, ele teve um encontro em um lugar mais improvável da terra. Ele estava no deserto, no meio do nada, se deitou e colocou a cabeça em uma pedra. E ele teve um encontro com Deus. Nem a situação que ele estava no momento tirou a direção dele, tirou a direção da palavra dele. No encontro com Deus, ele saiu de lá, passou por diversas provações junto ao seu sogro, mas ele também saiu de novo corrido, fugido. E Jacó, quando teve o encontro com o anjo, ele não deixou para trás a oportunidade que ele teve, amados irmãos. Ele agarrou o anjo e só largou o anjo quando recebeu a bênção dele. Amados irmãos, eu não sei a tempestade, eu não sei o vento, eu não sei a mudança de que está tendo na sua vida, irmãos, mas se for por causa da palavra e da sua obstinação pelo propósito qual Deus firmou e falou na tua vida, creia, porque Deus vai mudar essa situação, como foi com Jacó, foi com Davi, foi com Abraão, foi com Moisés e com outros e outros na Bíblia, irmãos. Deus vai mudar a situação, Deus vai transformar o que hoje você não está enxergando, que pode ser um caos ou uma tempestade. Mas Pedro andou na água em meio a toda a tempestade, ele não aceitou ficar no barco, e você não vai aceitar ficar nessa situação, que seja de dívida, que seja, irmão, de um vício, como eu fui transformado através de uma palavra. Você também, meus amados irmãos, você vai ser transformado. Minha irmã, se é a libertação do seu marido, é a saída da bebida do seu marido, se é a separação entre maridos e mulheres, Deus está dizendo que ele casou e ele vai contemplar o seu casamento. Que nesta manhã, meus amados irmãos, que Deus
com toda a sua sabedoria, que enxerga mais com a sua onipotência, que Ele vê o que a gente não vê, mas Ele também nos dá essa direção que vai chegar à sua transformação de vida. Desde já eu agradeço pela minha oportunidade de estar aqui com os amados irmãos. Shalom, que a transformação está chegando no seu lar. Seja obstinado e não determinado. O que Deus falou vai se realizar na sua vida. Shalom, a paz. Não deixe de nos seguir. A nossa rádio está funcionando. Domingo ela já está toda com os cultos já na programação. E se inscreve, compartilha. Seja um missionário compartilhando essa mensagem para outras pessoas. Amém?